A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que você tem que acreditar. Você tem que acreditar em você e tem que acreditar que aquilo que você faz é o que tem de melhor para o teu paciente. Eu estou falando aqui nessa área, que é a área da atenção à saúde. A gente precisa, então, ter certeza daquilo que a gente é e daquilo que a gente faz e saber que isso é o melhor. Porque é você, gente, isso, olha, eu sabia isso de uma forma empírica e depois eu aprendi isso. Somos nós que nos valorizamos no mercado. É você, presta atenção nisso. É você que se dá o valor. Enquanto você achar que não dá para cobrar a consulta que você queria ganhar, porque você acha que ninguém vai pagar, quem não paga é você. Gente, eu aprendi isso ao longo da minha vida de observação. Observação. Eu comecei trabalhando na região metropolitana de Curitiba, numa cidade dormitório, eu atendia 32 consultas no meu consultório, 32 consultas pelo SUS por dia. E sabe quanto que o SUS pagava? R$2 a consulta, que é o que eles pagam até hoje, tá? Isso faz 30 anos. R$2 a consulta. Tá? Pensa que R$2 era muito naquela época, não era nada, tá? Eu comecei a minha vida assim. E eu cheguei onde eu cheguei hoje porque eu acreditava que aquilo que eu estava fazendo era o melhor para o meu paciente, mas que eu poderia fazer mais por mim também. E eu comecei de lá, eu fui a primeiro profissional médico desta cidade dormitório a ter um consultório particular, porque lá os consultórios eram no hospital. A gente atendia no próprio consultório, era nosso, a gente pagava as contas do consultório, mas era dentro do hospital. Eu tirei meu consultório de dentro do hospital. Eu coloquei meu consultório na rua principal da cidade, particular. E desde o primeiro mês eu tinha fila de pacientes para me atender. Por quê? Simplesmente porque eu sabia o que eu fazia, eu confiava no que eu fazia e eu valorizava o meu trabalho e a minha pessoa. Então, eu queria mostrar para vocês que é uma questão de valorização. E toda vez que a fila que eu tinha de consultas no consultório era maior do que eu podia atender, eu aumentava a consulta. Porque eu achava, bom, tem que ter um critério. Então, eu vou aumentar o preço da consulta. Sabe o que acontecia? Aumentava o número de pacientes. Porque quanto mais você se valoriza, mais você tem gente que quer saber qual é o trabalho que você dá. Mas você tem que entregar um trabalho de qualidade. Não adianta só cobrar. Porque aí o paciente não volta. Eu tenho pacientes hoje, eu tenho 38 anos de formada. Hoje eu ainda tenho pacientes que eu dou orientações, porque eu fechei o consultório e eles não me abandonaram. Eu tenho centenas de pacientes que me pedem orientações. Via telefone, WhatsApp, e-mail, eles me acham. Porque eles não querem me abandonar, porque eles confiam no meu trabalho e na minha forma de olhar para o paciente. Então, o que você tem que ter em mente para você crescer? Se valorizar e saber que você tem valor, porque você estuda, acompanha, e é assim que a gente tem prosperidade. A gente tem prosperidade porque a gente tem que ter as duas coisas. Tem que ter valor, tem que se dar valor, não é isso? Eu acho que esse é o recado. Por isso que eu cheguei onde eu cheguei. E como é que eu saí do consultório? Isso todo mundo me pergunta, né? Mas, Rosângela, por que você saiu do consultório? E aí entra a terceira coisa importante para você ter realmente uma realização na sua vida, que é o propósito. Você tem que ter o teu propósito. O que é mais importante para você naquele momento? E eu fechei meu consultório quando meu neto nasceu e nasceu com problemas, e a gente deixou ele nos trinques, né, sem nenhuma sequela, em 2 meses que eu fiquei lá cuidando dele com os quânticos, eu voltei de lá, gente, e eu decidi, naquele momento,
que eu era mais importante para o meu propósito e para o universo, se eu pudesse estar aqui, como eu estou fazendo isso agora, vocês estão me ajudando a manter o meu propósito em ordem, que é ajudar que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Então, aí você coloca esta parte. E eu vou dizer outra coisa para vocês. No momento que eu entendi que era meu propósito e o meu objetivo ajudar as pessoas, mais do que um por um, como eu fazia no consultório, o universo se abriu, o mundo se abriu e me criou trocentas oportunidades e possibilidades. E hoje eu sei que tudo que eu sou capaz, eu consegui isso a partir dessas três coisas. Foi eu entender que eu tinha valor, nunca parei de estudar, eu tenho 63 anos, acabei de fazer, eu nunca parei de estudar. Eu não tenho uma semana que eu não leia um artigo novo, que eu não assista uma aula diferente, que eu não procure alguma coisa diferente no YouTube. Então, eu não parei jamais de estudar. Eu, depois de velha, fui fazer doutorado em inglês. Então, para você ver o quanto que é importante esse conhecimento, para você conseguir entender o teu valor. E, a partir desse momento, você tem que cobrar aquilo que você acha que deve. Mas, se você botar um preço e não acreditar no valor que você tem, esqueça que você não vai conseguir. Você tem que acreditar no valor e colocar o preço dentro daquele valor que é o que você tem realmente como o teu limite. Porque a verdade é essa, somos nós que damos os nossos limites. Toda a vez que você está numa situação em que você não consegue crescer, é porque você que trancou ali, você que se deu esse limite. Você pode crescer sempre, em qualquer situação. Agora, se você abandonar, desistir e achar que não pode, que não dá, você está certo, né? Lembrem da história do Ford, né? O que o Ford dizia? Se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer maneira você está certo. Então, continua valendo isso, certo?